no Deuteronômio, a proibição de evocar os mortos, de procurar necromantes, pitonisas. O que é que você diz disso? Bom, o Antigo Testamento já vimos, Jesus divulgou quase todo ele. Aliás, eu acho até que nós somos mais evangélicos do que muitos outros irmãos que se declaram evangélicos, porque a gente estuda muito mais o Evangelho do que o Antigo Testamento, não é verdade? A gente não estuda muito o Antigo Testamento, estudamos também. Examinar tudo e retende que for bom, ensina Paulo. Mas lá está escrito por quê? Qual era o contexto daquela época? O povo judeu estava preso, cativeiro, estava escravizados pelos egípcios. Eles estavam que nem mariposas através da luz, confusas, estavam adorando outros deuses, deixando de adorar Jeová. A crença num Deus único, no monoteísmo que Moisés queria implantar com razão. E estavam consultando os médios, que naquele tempo tinham o nome de hierofantes, de pitons ou pitonisas no Egito. Depois nós vamos ver na Grécia os mesmos médios sendo chamados de oráculos. O oráculo de Delfos era o local onde ficavam médios profetizando, adivinhando a sorte, conversando com os espíritos. A mediunidade sempre existiu, não é patrimônio da doutrina espírita. Vamos ver na Roma as sibilas, nos médiuns. Na Índia os rishis, mesma coisa, sinônimo mesmo. Nos índios, os pajés, os xamãs, médiuns de efeitos físicos, de curas, entre aspas. Vamos ver entre os judeus, os profetas, eram quase todos médiuns, viam anjos, tinham sonhos, tinham visões, ouviam vozes, realizavam curas, mediunidade. Vamos ver na Idade Média, as bruxas, os magos, as feiticeiras, muitos deles médiuns. E até hoje, na atualidade, em toda parte, em todos os lugares, mediunidade não é patrimônio de quem é espírito elevado ou quem é espírito atrasado, não. Tanto o mais ignorante, mais malvado dos homens, como o mais santo e sábio pode obtê-las. Não há privilégios na doutrina espírita. Então nós vamos ver que Moisés proibiu, e com razão, porque as pessoas estavam usando a mediunidade para fins materiais, para vingar-se dos inimigos, para vingar-se do marido que o havia traído, para vingar-se, para resolver seus problemas, suas dificuldades materiais. E a mediunidade é para ser usada santamente, diz Allan Kardec. Então o que eu perguntaria a vocês: uma faca é uma coisa boa ou coisa ruim? Uma faca. Eu estou falando com os encarnados, por favor, responda. Uma faca é uma coisa boa ou coisa ruim? Depende. Depende. Então, se a gente pode pegar aquela faca e pode cortar o pão, alimentar o irmão, usar o bisturi e salvar uma vida, mas podemos também pegar um facão e tirar a vida do nosso semelhante. Então, depende do uso. A mediunidade é a mesma coisa, ela é neutra. Ela deve ser usada santamente. Moisés se utilizava dela. Está lá sim, no livro de Números, podem pesquisar. Moisés tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam no tabernáculo, que davam comunicações mediúnicas. Ele consultava os espíritos, aliás, ele e seu irmão Arão. Mediunidade sensível. E ele consultava os médiuns, mas eles só podiam profetizar da comunicação lá no tabernáculo. E um dia José, filho de Nun, está lá no livro de Números, chega para Moisés e diz: Senhor, repreende a Eldá e Medá, que eram dois anciões, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo. Repreenda o Senhor. E Moisés lhe responde ao contrário: quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente hoje. E ora, conversar com os espíritos, se fosse algo errado, jamais Jesus teria feito, mas ele conversava diariamente com os espíritos bons e maus. E no momento da transfiguração no Monte Tabor, ele conversa pessoalmente com o espírito de Elias, ou com o espírito de Moisés. Os apóstolos que estão ali dizem: Senhor, se tu quiseres, nós armaremos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, para passarem a noite. Então Moisés, aquele mesmo que houvera condenado a comunicação com os espíritos, vem em espírito conversar com Jesus. Então, se fosse errado, Jesus jamais teria feito. Mas ele se utilizava da mediunidade para bem. Aliás, o maior médium que o mundo já conheceu, o maior paranormal,
maior sensitivo. Em toda a plenitude, a mediunidade de evidência, de clarividência, de audiência, de profecia, de precognição, de efeitos físicos, levitação, curas. O mundo, mesmo com tantas provas, porque a gente pergunta, Nazaré, por que os espíritos não aparecem para todo mundo? E hoje, aparecem. Quem disse que não aparece? Aparece sim. Aparecem nos sonhos, vem conversar conosco. Alguns sonhos são encontros mediúnicos, nem todos. A maioria não. Vem muitas vezes aparecer minha mãe, que é católica, disse, minha mãe, a minha avó, apareceu para ela me contou, eu era ateu durante 12 anos, ela disse, minha mãe apareceu para mim, porque ela estava revoltada com a sua morte. Como é que uma mãe tão boa, por que Deus me permitiu que ela morresse? E minha avó aparece para ela com um semblante repreendedor. Não diz uma palavra, mas telepaticamente minha mãe entende que ela diz, minha filha, não se rebele com Deus. A morte é um passaporte para a vida. Só existe vida em toda parte. Então vamos compreender isso. Vamos compreender que a mediunidade é uma coisa santa e que a comunicabilidade com os espíritos, portanto, é algo que existe, tanto que Moisés proibiu, porque estava usando para os fins maus, mas se utilizava dela para os bens e veio conversar conosco, com Jesus, no Monte Tabor, na transfiguração do Evangelho. Vamos ver também outra aqui, não, Nazaré, mas lá na carta aos Hebreus 9,17 está lá escrito que ao homem será dado morrer uma única vez, assim como morreu Jesus, para a remissão dos nossos pecados. E agora, o que você vai dizer? Peguem essas Bíblias mais volumosas um pouco, e tem comentários. A Bíblia de Jerusalém, a melhor tradução que nós compreendemos, entendemos que seja. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, a mais utilizada pelos nossos irmãos protestantes das igrejas reformadas. Várias Bíblias de edições católicas também. Se você pegar no início das cartas, das epístolas de Paulo, eles vão dizer, os maiores exegetas das doutrinas religiosas vão dizer que muito provavelmente a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Não tem a saudação inicial natural e comum em todas as outras epístolas. Não contém o estilo, a maneira de falar como Paulo falava, que muito provavelmente foi escrita por um judeu para o seu povo. Mas mesmo que fosse de Paulo, há quem defenda que foi. Nós temos 5 passagens claras em que Jesus fala a respeito da reencarnação. 5 passagens. Fala que para Nicodemos, da necessidade de nascer de novo. Fala que João Batista é Elias reencarnado. E os apóstolos perguntam a ele se ele é. Porque uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou João Batista, ou mesmo um dos outros profetas que ressurgiu, mostrando que eles acreditavam na possibilidade da reencarnação, que era apenas uma única palavra, nos diz Kardec, que era utilizada para ambas as coisas. Encarnação e ressurreição. O vocabulário era muito pobre.